Bom dia, senhores. E aí? Professor Marcelo Barreiro de História. Eu vim aqui para a gente dar continuidade à nossa aula sobre o processo abolicionista brasileiro. Vamos lembrar que essa matéria está inserida dentro do segundo reinado, né, dentro do governo de Dom Pedro II. E foi nesse período político que o Brasil viveu um dos momentos mais importantes de sua história, a abolição da escravidão do homem negro. Certo? Eu comentei com vocês, na nossa aula anterior sobre esse assunto, que esse processo de abolição ele se deu a partir de uma série de perspectivas, principalmente a econômica. As pressões da Inglaterra sobre o Brasil e sobre vários países do mundo para poder ampliar os mercados consumidores cresciam cada vez mais. A segunda fase da Revolução Industrial, responsável pelo fim do monopólio inglês e pelo início do espírito de concorrência entre as grandes potências, fez com que ingleses tivessem que ir atrás de maiores mercados. E o fato importante daquilo que eu comentei com vocês, como escravo é um tipo de trabalhador que não recebe um salário, um pagamento em dinheiro, ele não consome. Então, uma maneira simples de se ampliar os mercados consumidores, não só no Brasil, como no mundo, seria acabar com o trabalho escravo. Automaticamente, todo trabalhador seria um trabalhador assalariado e o consumo seria cada vez maior. O Brasil, como era um país com a maior quantidade de escravos africanos no mundo, os impactos dessa abolição poderiam ser grandes demais, principalmente para a nossa economia. Vamos lembrar que o Brasil, nesse momento da sua história, vivia um processo de economia cafeeira e a elite de café ele tinha o seu sustento de mão de obra em cima da escravidão. Então, ter escravo era um sinal de riqueza no Brasil. E para ter escravo era preciso comprar. Então, assim, foram feitos grandes investimentos em mão de obra escrava africana no Brasil. Por isso, abolir a escravidão no Brasil não seria tão simples. Eu até comentei com você na nossa última aula que havia uma elite agrária escravocrata que não queria que a escravidão acabasse, enquanto havia uma elite de grandes comerciantes pressionados pelos ingleses que queria que a escravidão acabasse. Quem estava no meio disso tudo? Dom Pedro II. Era preciso que ele resolvesse isso. Na verdade, né, a questão da abolição ela vem até anterior ao segundo reinado. Desde o período regencial já se falava sobre isso. E eu separei aqui na nossa matéria de hoje a questão das leis abolicionistas, para que a gente pudesse falar um pouquinho melhor sobre ela, que é justamente uma das partes importantes dentro dessa matéria. Em 1831, foi outorgada a primeira lei abolicionista do Brasil, chamada Lei Barbacena. Essa lei também foi chamada de Lei Feijó, tá? Porque ela foi feita durante o governo do regente Diogo Antônio Feijó, que foi o primeiro regente uno no Brasil, né? Naquela época, meninos, a ideia do tráfico, o que é tráfico? Comércio de africanos no Brasil começa a ser questionada, e essa lei abolia o tráfico de escravos. Só que ela foi chamada de uma lei para inglês ver. Várias dessas leis são chamadas assim. Não sei se você se lembra desse ditado. Ah, isso é coisa para inglês ver. Como se fosse algo fictício, algo enganador. Porque, de fato, ela não conseguiu impor suas transformações no Brasil. Meninos, lembre de uma coisa. Nós estamos falando de lei na história do Brasil. O que isso quer dizer? Que nem toda lei que é criada aqui é, de fato, obedecida. Então, nós estamos falando sobre leis que foram criadas. Se realmente foram cumpridas, aí já é uma outra coisa, tá? Aqui no slide eu estou pulando para a lei de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, porque foi no Brasil. Mas só um detalhe. Em 1845 foi criada uma lei na Inglaterra chamada Lei Bill Aberdeen. E essa lei dava aos ingleses o poder de proibir qualquer embarcação, qualquer navegação que transportasse escravos pelo Oceano Atlântico. Vamos lembrar que nessa época a Inglaterra era a grande potência do mundo, era a rainha dos mares, tinha uma força muito grande, militar também. Então, uma lei como essa fez com que os ingleses começassem a entrar na briga para que o número de escravos diminuísse. E assim o mercado consumidor aumentasse cada vez mais. No Brasil, logicamente, nós sempre criamos um jeitinho, né? Os caras começaram a criar portos ilegais da entrada de escravos do Brasil. Um grande exemplo disso é o Porto de Galinhas, que foi fundado justamente nessa perspectiva da entrada ilegal de escravos, porque para a Inglaterra também fiscalizar o oceano era muito complicado.
Então, o que ela fazia? Fiscalizava os portos. Os portos principais, como em Porto Seguro, no Rio de Janeiro, esses portos eram controlados por militares ingleses. Então, pequenos portos de entrada ilegal de produtos, no caso de escravos, começaram a ser criados no Brasil. Em 1850, veio a primeira lei do governo de Dom Pedro II, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico, o comércio de escravos no Brasil. Pensa comigo, quando você fala assim, nossa, professor, comprei isso aqui no mercado negro. O que é mercado negro? Mercado ilegal. Então, não é porque proibia o tráfico que ele de fato não acontecia. O tráfico ilegal de escravos começou a ganhar força e muitos historiadores consideram que começa a se vender muito mais escravos do que se vendia antes. Porque com a proibição do comércio não tinha mais tributos. Não tributando, o preço cai. Certo? Em 1866, nós tivemos, no contexto da Guerra do Paraguai, a abolição de vários escravos também. Certo? Esses escravos foram libertos justamente na perspectiva do fato de que se eles fossem para a guerra e voltassem da guerra, eles teriam a sua alforria. Em 1871, nós tivemos a Lei Visconde do Rio Branco, que é a famosa Lei do Ventre Livre, que diz que todo filho de escravo nascido após a lei estaria livre. Essa lei também tem uma, vamos dizer assim, funcionabilidade muito complexa, pelo fato de que ao nascer livre, vivendo com o pai, a mãe, escravo, dentro de uma senzala, isso não traria grandes benefícios. Em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, famosa lei do sexagenário, que determinava a abolição de escravos acima de 60 ou 65 anos. Essa lei também, de fato, né, era muito complexa pelo fato de que não era comum que escravos vivessem tanto assim no Brasil. E para aqueles que tinham, né, ali uma idade mais avançada, que tipo de benefício seria essa alforria? Onde eles iriam viver, do que eles iriam trabalhar? Então, os desafios para esse escravo idoso, sendo ele livre, eram muito grandes. Em 1888, no dia 13 de maio, a Lei Áurea, filha de Dom Pedro II, assina a lei que abolia a escravidão no Brasil. Essa lei abriu caminho para uma série de discussões entre a elite, entre o governo, entre os comerciantes, se tornou uma pressão muito forte que acaba na frente derrubando Dom Pedro II. Mas essa relação eu farei com vocês na aula que vai trabalhar a crise do Segundo Reinado, e eu vou trabalhar essa questão da abolição interferindo na queda de Dom Pedro II. Tranquilo? Então fique atento a essas leis, completa aí o seu caderno sobre o processo abolicionista, faça um resuminho sobre cada uma delas, porque essa matéria, como eu pontuei na aula anterior, é uma matéria muito importante dentro da história do Brasil. Tranquilo, meninos? Deixa eu fechar aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai seguindo dentro do Segundo Reinado, falando principalmente aí sobre a Guerra do Paraguai, que eu relacionei com o processo de abolição. Falou? Até a próxima. Tchau, tchau.